Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Estamos, de volta à Escola Bíblica Dominical. As aulas vão continuar por enquanto, por WhatsApp, mas os professores têm se preparado da melhor maneira possível para transmitir o mesmo conteúdo que passaria nas salas de aula. Então nós vamos, para a aula da EBD dos Homens do dia 7 de março. Aqui um recadinho, que essa é a primeira EBD do ano de 2021, depois, do período de férias, e a gente volta, a partir de agora, com o propósito de Deus em meditarmos em Sua Palavra. Não deixe, de acompanhar o conteúdo, as aulas vão ser disponibilizadas o tempo todo aí, então nos grupos de WhatsApp, então não deixe de acompanhar as aulas. É importante se alimentar, é onde Deus pode trabalhar com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, amém? Faça de 2021 um ano melhor que 2020, junto com Deus, com a palavra de Deus, amém? Antes de começarmos, então, vamos fazer uma oração pela aula, também aproveitar já orar também pelas ofertas, amém? Como você em oferta, coloca a sua mão, diante de Deus, já apresente a sua vida, a sua situação para Deus, De novo, as ofertas podem ser levadas nos cultos presenciais, ou mesmo, fazer transferência direto para a conta, enfim, fica a seu critério, mas ore, Ore pela área financeira, peça a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos, ó Deus, ó Papai, de volta, estarmos, ó Deus, ó Papai, tendo esse contato com a Tua Palavra, Pai. Eu peço a Ti, Deus, usa a minha vida, fala, ó Deus, primeiro ao meu coração, ao coração de cada um que assistir esse vídeo, Pai. Da mesma maneira que o Senhor, ó Deus, já falou comigo, já preparei a aula, mas continua a falar, continua, Deus, a me abençoar, Deus. E o mesmo eu peço a Deus para cada um que assistir esse vídeo, assistir essa aula, que o Senhor também trabalhe, ó Deus, com este coração, Pai, em nome de Jesus. Edifica as nossas vidas, ó Pai, transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Eu aproveito também, ó Deus, e oro pelas ofertas, coloco diante do Senhor, ó Deus, a minha mão, com a oferta, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Peço a Ti, Deus, abençoe a minha vida, abençoe cada mão levantada, cada um, ó Deus, que está apresentando a sua vida diante do Senhor. Que o Senhor possa visitar o seu lar, a sua despensa, o seu trabalho. Que o Senhor possa derramar a Tua bênção da maior abastança, a bênção, ó Deus, da provisão, a bênção do cuidado, da bondade, ó Deus, da Tua bondade, em prover, ó Deus, tudo o que precisamos, Pai. Fica conosco, ó Deus, abençoe aqueles, ó Deus, que são desempregados. Senhor, temos vivido, ó Deus, um tempo, ó Deus, de muitos estão perdendo seus empregos, muitos, ó Deus, ó Papai, estão sem condições, ó Deus, de trabalhar, empresas fechando, ó Deus, ó Papai. Senhor, que o Senhor possa abençoar estas vidas, Pai, para que nada lhes falte, para que o Senhor cuide, ó Deus, do teu povo, Pai, para que, ó Deus, haja mantimento, haja proteção, haja prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pegue a palavra de Deus, vamos ler lá, Êxodo 3, 8. Eu já estou aqui com a minha colinha aqui no PowerPoint, mas pegue a palavra de Deus, vamos meditar em sua palavra. Amém? Eu chamei essa aula aqui de dois olhares, nesse primeiro versículo nós não vamos talvez entender o título da aula, mas no decorrer da aula a gente vai ver outros versículos e vamos poder comparar com esse título, amém? Então vamos lá, Êxodo 3:8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Então nesse versículo é Deus falando que ele, a gente vai ver um pouco mais de detalhes em alguns versículos anteriores, mas Deus, ele percebeu uma situação e ele já, ele
mandou esse recado: eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir uma nova terra. E aí tem todos os detalhes. Vamos ler lá também Números 13, de 1 a 33. Aqui nós vamos entender esses dois olhares que eu estou falando. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigiel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suze; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Mecael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Amate, enfim. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram dos filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Então, aqui aos versículos anteriores de Êxodo 3, né, se você for ler o capítulo inteiro, né,
aproveite o tempo para meditar, para poder entender a história como um todo, né? Mas esses versículos anteriores mostram um plano de Deus. Deus, vendo a aflição de seu povo e ouvindo o clamor, ele fez ali então uma promessa. Ali ele revela uma decisão que ele tomou. Deus ali então ele fala: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu vi que eles estão passando necessidade e eu desci para ajudá-los. Então, esse é o plano e a promessa de Deus. Deus revela então que ele já desceu para livrar o seu povo e levá-los para uma terra melhor. Então, Deus ali não estava, ele já estava dizendo: olha, eu desci para livrá-los e vou levá-los até uma terra melhor. Ali junto com Moisés, Deus inicia o propósito de libertação do povo de Israel. Deus contando o que ele ia fazer para Moisés, e ali ele começa a execução do seu plano. E lá em Números 13, a gente mostra a continuidade dos planos de Deus. Né? Deus já tinha libertado o seu povo do Egito, eles já estavam no deserto, e ali Deus fala: olha, agora vai conhecer a terra. Eu já desci e te livrei. Agora vai conhecer a terra que eu quero te dar para vocês. Depois do povo de Deus sair então do Egito, Deus pede agora para que Moisés envie representantes para conhecer a terra que Deus queria dar ao seu povo. Então, assim, já é a segunda parte do plano de Deus. A primeira parte é libertação, a segunda parte, dar ao povo de Deus a terra prometida. Então já está ali, vai conhecer a terra que eu quero te dar. Então essa é a expectativa de Deus. Vai lá e dá uma olhada naquilo que eu preparei para vocês. E aqui a gente percebe uma ligação entre esses textos. Deus chega e diz que vai libertar o seu povo e vai também dar uma nova terra de herança, como prêmio. Deus cumpre a primeira parte, liberta o povo, ele sai do Egito, Moisés liderando a libertação do povo de Deus, eles saem do Egito rumo ao deserto. Depois Deus chega e diz ao povo para ir conhecer a terra que Deus queria lhes dar. Então, essa é a segunda parte já do que Deus havia prometido. Amém? E aqui Deus, então, além, tem a expectativa dele, mas na maneira com que o povo se posicionou, Deus ali, então, ele tem uma frustração. Aqui Deus esperava que o povo contemplasse as maravilhas que eles receberiam de presente. Então, a expectativa de Deus vai lá e já vai ver a terra que eu estou dando para vocês. E os espias vão observar e voltam com os relatórios. Mas Deus esperava que os olhos deles se focassem na terra, nos frutos, na fartura, na bondade de Deus. Olha só o que eu já estou dando para vocês. E aqui, nesse texto, como a gente já leu, vimos as diferentes visões que o povo teve da situação. Então, assim, os espias, eles voltaram com seus relatórios e vieram com visões diferentes. Tiveram dois extremos, a situação. E aqui eu faço um paralelo para as nossas vidas, As situações que a vida nos coloca sempre mostrarão dois lados. E a forma com que vemos as coisas afetam diretamente como vamos lidar com essas situações. Então, muitas vezes, a gente percebe, em conversas mesmo, com as pessoas, a gente percebe que um vê dificuldade numa situação, outro vê uma oportunidade. Um vê crise, outro vê prosperidade. Um vê retrocesso, outro vê crescimento. Um é pessimista, outro otimista. Um enxerga pouco, tem uma visão pequena ali daquela situação. O outro enxerga ao longe, com uma forma mais estratégica, uma dimensão maior. Um tem visão de galinha, outro tem visão de águia. Então esses extremos, eles acontecem o tempo todo nas nossas vidas. E nós somos meninos inconstantes, como eu coloquei o título do slide. Quiseram dizer que as coisas acontecem sempre com pessoas diferentes. Então uma pessoa vê de um jeito, a outra de outro. Mas não é sempre assim. Às vezes
nós, né, acontece conosco, né? Vem uma situação na vida e a gente enfrenta com positivismo, enfrenta com coragem, a gente vai lá, né, e encara de maneira positiva a situação. Aí passado um tempinho vem uma outra situação e né, falando de mim, eu vou lá e puxa, não estou vendo de forma positiva. Então, uma situação eu vejo encaro de maneira positiva, mas em uma outra eu posso encarar de uma maneira já pessimista, negativa, diferente. Então essas coisas acontecem conosco. Não estou falando de fulano e beltrano. O fulano é sempre positivo e o beltrano é sempre negativo. Não, não. Somos mesmo meninos inconstantes. O fulano uma hora é positivo, vem uma outra situação, ele não está bem preparado, está fraco, ele vê de maneira pessimista, vem outra, ele vê mais ou menos. Então, essas coisas acontecem conosco. É, nós oscilamos, vacilamos, somos mesmos inconstantes. É importante dizer, não estou falando aqui necessariamente de duas pessoas diferentes, estou falando muitas de mim. De vez em quando, uau, que fé que eu tive nessa situação. Vem uma outra falar que derrota. Então, essas coisas acontecem mesmo. Outra coisa que a gente pode destacar, perceber nos textos, né, são os sentimentos das pessoas. Né? O sentimento que empregamos nas situações determinará a forma de enfrentarmos as coisas. Então, a maioria dos espias, eles viram lá a terra, eles viram os frutos, viram a fartura, mas eles viram gigantes, um povo poderoso e ficaram com medo. E isso os colocou numa situação que os fazia enxergar que entrar naquela terra era impossível. Então eles viram aquilo tudo e falaram: poxa, mas olha, não vai dar para entrar nessa terra, não vai dar para a gente possuir tudo isso, porque o povo de lá é poderoso, gigante, moram em fortalezas. Então, e eles não estavam errados, né? Eles não tinham mesmo a menor chance contra o povo que habitava ali. Né? O medo os aterrorizou, fazendo com que o seu foco priorizasse a visão do impossível. Então, a maioria dos espias, eles viram ali e falaram: olha, não dá. Não, a terra é tudo de bom, mas não vai dar para possuí-la. E realmente tinham razão, era um povo poderoso. Mas ali duas pessoas se destacam, que é Josué e Caleb, que eles viram também a terra, viram o povo que ali habitava, então eles viram os dois lados. Né? Viram tanto os frutos, a fartura, a terra, mas, como também os gigantes. Mas o foco deles, eles colocaram foco naquilo que Deus já tinha anunciado que faria. Né, tem um trecho lá do versículo que fala: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Em herança, né, esse pedaço aqui diz claramente que eles tinham já no coração a promessa de Deus. Herança, eu vou herdar isso. De quem? De Deus. Então Deus, estes dois tinham além, eles podem ter visto ali, ficado receosos, até com medo, mas qual foi o sentimento que se destacou no coração deles? A promessa de Deus. Os outros não, o sentimento que se destacou foi o medo que tomou conta deles. Então ali nós podemos ver duas formas de enxergar. Alguns tomados pelo medo ficaram cegos. Outros, tomados pela coragem, só enxergaram que poderiam alcançar a herança de Deus. Então a gente pode ver as duas formas diferentes de foco, né? A forma com que cada um estava ali. Todas as vezes que eu olhar uma situação e julgá-la através dos meus conceitos humanos, dos meus olhos naturais, eu vou estar aquém do que Deus quer me mostrar ou do que Deus quer me ensinar. Então, Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas, mas eles guardaram no coração algo que Deus havia falado. Os demais não, olharam apenas com seus olhos naturais. E aí se esqueceram da promessa de Deus e ali, olhando com os olhos naturais que eles tinham, realmente seria impossível dominar aquela terra, vencer qualquer batalha que eles tivessem com aqueles gigantes. E eles tinham razão, seria impossível. Né?
Então, aqui a gente destaca aí os dois extremos. Aqui eu chamei, né, de foco em Deus. Josué e Caleb usaram ali a sua visão, mas também confiaram na promessa de Deus. A impossibilidade de possuir a terra era verdadeira, mas eles viram que o impossível era parte de Deus realizar. Então, assim, realmente os gigantes, o povo poderoso que tinha ali, o povo de guerra, eles, eles eram realmente mais poderosos, mas esta era a parte, tirar esse povo, né, retirar esse povo dali, batalhar, guerrear com esse povo, esta era a parte de Deus. Né? Deus ele falou, eu já dei essa terra, essa terra é de vocês. Ou seja, confiar naquilo que Deus falou faria toda a diferença que os gigantes não fossem um impeditivo. Josué e Caleb não estavam ali agindo pelo medo, por sentimentos humanos, notificando apenas o que os olhos naturais tinham visto. Eles sabiam que a parte de obter a terra dependia de Deus. Isso está lá em Números 14, 6, 8. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Ou seja, Josué e Caleb, eles mantiveram no coração esta visão. Deus vai pôr a gente nessa terra, Deus vai dar essa terra para nós. Então, são as duas formas de ver. A maioria dos espias, eles olharam que eles não eram capazes de obter aquela terra. Já Josué e Caleb disse, Deus vai nos dar. O foco, a diferença é que a gente vê Josué e Caleb com o foco em Deus. Todas as vezes que confiarmos apenas em nós mesmos, deixaremos de viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus. Aqui eu destaco que a gente pode até achar que fomos vitoriosos em alguma situação, né? Nem sempre é evidente que a gente, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente resolve mesmo pequenos problemas, pequenas situações sem Deus. Poxa, isso aqui eu sei fazer, já vou resolver, já vou, passar por cima da situação. E nesse ponto a gente até pode entender que fomos vitoriosos na situação. Mas se a gente colocar Deus no meio da situação, é onde que a gente pode obter mais, muito mais naquela situação. Então, aquela vitória que a gente teve pequena ali de resolver a situação, com Deus, talvez seríamos surpreendidos, talvez ganharíamos muito mais, talvez a gente veria um milagre muito maior. Então é importante a gente entender que com Deus a gente tem muito mais, sempre tem mais. Então eu coloquei até o título do slide, Vivendo Aquém do Melhor de Deus. Algumas coisas que a gente resolve por nós mesmos, ainda assim a gente vai estar aquém do melhor de Deus. Se a gente colocar Deus no meio da situação, a gente vai conseguir algo muito maior, muito melhor. E além do fato, de não alcançarmos o que Deus tinha para nós, quando a gente caminha sozinho, a gente acaba não alcançando aquilo que Deus tinha para nós. E além disso, o desagradamos, porque a gente vai estar agindo sem fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para Deus, demonstraremos que a nossa confiança não está nele, mas sim em nós mesmos. Demonstraremos a nossa imaturidade espiritual. Então, quando a gente resolve fazer as coisas sem Deus, sem colocar Deus no meio, isso o desagrada e mostra o quão imaturos estamos diante dele. Então é importante a gente entender que precisamos colocar Deus no meio. Isso mostra que a nossa confiança, a nossa fé, o nosso temor está nele. Amém?
Lá em Números 14:11 a gente vê um outro versículo: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Aqui a gente vê que Deus ficou realmente desagradado da forma com que o povo dele encarou a situação, né? Até quando eles vão me provocar? Até quando eles não vão crer? Então Deus se viu irado pela falta de fé do seu povo. E foi isso que aconteceu mesmo com o povo de Deus. Perderam a bênção de entrar na terra prometida. Perderam a chance de usufruir daquilo que Deus já tinha dado a eles. Deus ele falou: olha, eu entendi que vocês estão passando necessidade, ouvi o clamor, desci para te livrar e vou te dar uma terra nova. E Deus fez tudo isso. Desceu, libertou o povo, e na hora de dar a terra, o povo: não, essa terra não é para nós. Essa terra deixa aí para os gigantes. Então, eles perderam essa bênção. Passaram 40 anos no deserto, né, num lugar, numa posição ao qual não era o plano de Deus para a vida deles. Então, se a gente for analisar, 40 anos é tempo, né? É muito tempo. Eu imagino que o povo ali, eles viveram, se acostumaram, né, 40 anos no deserto, se acostumaram ali com aquela vida. Pode ter passado pelo coração deles: bom, fomos libertos do Egito, estamos num lugar melhor, não somos mais escravos, não temos mais que trabalhar para os outros, e se acostumaram naquela vida. E aí que eu, né, retomo o pensamento. Este era o propósito de Deus? Não. Eles até podem ter se acostumado, achado que ali era uma vida boa, mas se tivessem dado ouvidos a Deus, eles teriam recebido algo muito maior. Estariam numa terra prometida, a terra que emanava mana, leite e mel, terra com frutos, fartura. Então, essa é a diferença quando estamos em Deus, né? Mas na verdade foi uma vida muito aquém do que Deus queria para eles. É verdade, Deus queria, né, levá-los a Canaã e eles acabaram ficando no deserto. Isso acontece também conosco quando andamos apenas por nossas próprias pernas, usando apenas a nossa visão natural, né? Ficamos limitados, somos tomados por uma visão parcial da situação. Nas situações que a gente vive, aquilo que enxergamos é algo parcial do todo. Há coisas que a gente não sabe. Deus ele está lá no futuro, como está no presente, como está no passado. Então Deus ele tem a visão completa. Ele sabe o que vai acontecer, qual é o rumo que as coisas vão tomar em determinada situação. E ali Deus tem a visão completa. Nós não, nós somos limitados. A gente está vendo aquilo que está acontecendo ali. E muitas vezes tem muitas coisas acontecendo pelas nossas costas, por fora, né? Onde a gente não tem nem visibilidade. Então, somos tomados também, né, nas situações por sentimentos que nos dominam, nos restringem, nos limitam, como aconteceu com os espias. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fica com medo, fica receoso, o sentimento muitas vezes nos poda: olha, melhor eu ficar quietinho, não vou fazer nada, vou esperar, estou com medo. Então, assim, alguns sentimentos eles nos paralisam diante da situação. E como mudar estas coisas, né? Como resolver essas questões, né? Como eu posso enxergar com uma visão completa? Como eu posso não ser dominado por os meus sentimentos? Como enxergar os problemas e ainda assim acreditar numa solução? Né? Como eu posso ver situações falando: não, essa situação é impossível, mas eu ainda acreditar? Como enxergar o impossível e entender que ainda assim é possível? Como ter medo ou receio e ainda assim enfrentar a situação? Como não ser inconstante? Como não decepcionar a Deus com a minha postura? Os versículos, né, que podem nos nortear em como mudar essa situação, né? Como eu faço para não viver dessa maneira inconstante, né?
Aqui tem o primeiro versículo, fala, né, não endurecendo os nossos corações. Isso está lá em Hebreus 3, 7, 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, o Espírito Santo, né, conosco, ele pode, né, nos ajudar nessa situação. Outro conselho aqui, outra, digamos assim, forma de caminhar, de andar, caminhando sobre a ótica da palavra de Deus. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu estou lá perdido, não estou sabendo direito como proceder, eu posso buscar na palavra de Deus, que ela é lâmpada e luz, né? Entregando o nosso caminho a Deus e confiando nele. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, quando eu coloco a situação que eu estou vivendo, o meu problema, diante de Deus, eu entregando a Deus, eu passo então a confiar nele, sabendo que Deus ele vai cuidar. Então, até coloquei o título desse slide, Vivendo o Melhor de Deus. Outros versículos, né? Deixando as situações das nossas vidas diante de Deus e Ele nos dará a paz para enfrentá-las. Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando eu oro, quando eu peço a Deus, eu suplico a Deus, eu falo, Deus, está aqui o meu problema, eu preciso de ajuda. Né? Eu agradeço pela situação que eu estou vivendo, mas eu estou pedindo para que o Senhor me ajude a cuidar dela. E, né, Deus ele aqui tem a promessa de ele colocar paz no nosso coração. Paz a ponto de confiarmos nele. Então, como que eu consigo não ficar inquieto, não consigo não me desesperar? Aqui está um excelente versículo, um conselho aqui de como proceder. Deus nos dá o Espírito Santo, nos dá Jesus, nos dá a sua santa palavra, lá em Efésios 4, 14 e 15, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então esse versículo ele fala, né, que realmente vivemos como meninos inconstantes, né? Ouvimos uma coisa aqui hoje, legal, eu acredito e vou caminhando. Ouço outra coisa ali amanhã, não, já estou mudando de ideia, vou para a direita, não, agora eu vou para a esquerda, não, olha, não estou pegando outro caminho. Então nós somos desta maneira, mas nós temos o Espírito Santo, Jesus, a palavra de Deus para nos guiar, para nos, né, manter de maneira constante. Então, já estou para encerrar aqui, mas só assim, desta maneira, né, os poucos versículos que eu compartilhei aqui, só assim para não sermos dominados pelos nossos sentimentos, para não sermos impedidos de enxergar Deus, para não sermos derrotados o tempo todo. Então, eu sobreponho os meus sentimentos com a fé na palavra de Deus. Se eu ouço algo e Deus coloca paz para esperar, eu não vou me desesperar, eu vou aguardar e Deus vai resolver a situação. Então, Deus ele age sempre, né? Quando a gente busca ajuda na palavra de Deus, na oração, na súplica, Deus ele vai provendo, né, a solução. E é desta maneira, né? Foi assim que Josué e Caleb, eles não deixaram o medo dominá-los. Eles lembraram da promessa de Deus que falou, eu vou dar isso de herança para vocês. Já os demais se esqueceram dessa promessa de Deus e foram dominados por aquilo que eles viram. E realmente era uma situação terrível, impossível, muito maior do que eles. Eles tinham razão, mas Josué e Caleb, eles destacaram o foco que Deus ele já tinha falado, não se preocupem que eu vou dar essa terra para vocês. Se Deus vai dar, eu não preciso me preocupar com quem está lá.
Deus ele vai me dar, ele vai tirar esses gigantes e vai me dar a terra. Foi ele que disse, foi ele que prometeu. Então tá aí, né? Desta maneira, prestando atenção em Deus, prestando atenção nas promessas de Deus, prestando atenção na palavra de Deus, é que a gente pode conseguir uma vida mais constante ali, uma vida vivendo o melhor de Deus. Amém? Então tá aqui, né? Foi uma aula mais rápida hoje, né? A primeira aula de 2021. Espero que vocês, né, meditem em tudo que Deus está falando, né? Falou durante a aula. O bom do vídeo é que você pode pausar, voltar, ouvir de novo, né? Ouvir, né? Algum trecho mais de uma vez. Então aproveite, né? Aproveite essas aulas que vão estar sendo disponibilizadas. Eu oro para que Deus tenha falado ao seu coração e que você seja abençoado. Amém? Para encerrar, eu queria orar, agradecer a Deus e pedir para que Deus continue a trabalhar em nossos corações esta palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, a Deus, agradecido pelo privilégio, ó Deus, ó Papai, de falar a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra, Deus. Eu peço a Deus que da mesma maneira que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa falar com cada um, ó Deus, ó Papai, Senhor, que assistiu esse vídeo, o Senhor possa, Deus, mesmo depois desta aula, continuar falando, que o Teu Espírito Santo ainda possa ecoar, ó Deus, ó Papai, no coração de cada um, ó Deus, esta palavra, para que a gente possa usá-la de maneira, ó Deus, ó Papai, estratégica nos problemas, nas dificuldades, nas situações, e lembrar que precisamos do Senhor, ó Deus, para que sejamos vitoriosos, para que alcancemos o melhor daquilo que o Senhor quer nos dar, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.